Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história. Tem as várias opções, tem os pacotes de atendimento online, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, tudo bom? Tudo ótimo. Me chamo tal. Ultimamente estou passando por uma situação que está me incomodando bastante. Eu namoro um rapaz, tenho 18 e ele 26. E ele me ama muito, pois eu fui a única pessoa que amou ele de verdade. A primeira pessoa que ele teve relações. No início do relacionamento, ele era meio estressado e tinha problemas de comunicação. Gritava e não me ouvia. Não sabia conversar, nem mesmo se comportar perante uma briga nossa. Eu terminei com ele uma vez e ele enlouqueceu, querendo fazer coisas consigo mesmo e eu fiquei péssima. Coisas consigo mesmo é atentar contra a própria vida. Ai, ai. Depois voltei, ele realmente mudou muito, muito mesmo. Ele ficou mais comunicativo, ele me escuta, me entende. Ele realmente está do jeito que dava para continuar a relação. Nesses tempos agora, eu comecei a sentir uma coisa ruim, uma sensação ruim. Penso que talvez eu possa não estar mais gostando dele. Ele é um amor de pessoa, mas é obcecado por mim. Faz tudo por mim e não se valoriza. Eu estou em primeiro lugar na vida dele e eu me incomodo com isso. Nossa, é que eu estou tendo que ler no celular porque acabou minha sulfite e eu não consegui imprimir. Então, eu não consegui na livraria hoje comprar um novo pacote de sulfite. Então, por isso que eu estou no celular. Porque senão eu ia pegar minha caneta da discórdia e ia circular isso aqui. Ó, olha isso, gente. Olha o que a própria pessoa falou. O que é que ela está falando? Ele faz tudo por mim e não se valoriza. Eu estou em primeiro lugar na vida dele e eu me incomodo com isso. Isso aqui é a prova de quando eu falo aqui, estou lendo algum e-mail, algum caso, e eu falo aqui com vocês. Gente, o problema da gente ser muito carente e a gente já projetar tudo na pessoa é que às vezes, quando a gente está carente desse jeito, a gente pode encontrar uma pessoa que vai se aproveitar disso. Então, a pessoa vê que a gente está comendo na palma da mão dela. Então, ela começa a se aproveitar para ter o ego inflado. Aí o que eu falo? Porém, a gente pode contar com a sorte. Existe o fator sorte? Existe. Às vezes eu posso estar nessa carência, projeto tudo em cima dessa pessoa, só que a pessoa é uma pessoa boa. É uma pessoa que não vai montar em mim, que não vai se aproveitar de mim. Que no caso aqui, eu estou vendo que ela é esse tipo de pessoa. Porque ela está incomodada com ele colocando ela em primeiro lugar. Ela não está se sentindo. Está tendo o ego inflado. Isso, na verdade, está incomodando ela. Eu sinto que quero terminar, mas eu sei que vou magoar ele. E nós moramos juntos com a minha mãe, ele não tem para onde ir se terminarmos. Ai. Aí complica, tá vendo? Porque aí vem o quê? Sentimento de culpa. Então, você já está com um sentimento de culpa só por terminar. Porque você acha que então ele vai fazer alguma coisa contra ele, porque ele está fazendo tudo por você, porque você se tornou, a número 1, a coisa principal na vida, a vida dele gira em torno de você. Então, só por esses fatores você já se sente mal de terminar. Só que agora, ele não tem ninguém, ele mora na casa da minha mãe. Gente, tem determinadas coisas que quando a gente começa a namorar, a gente não tem que fazer. Levar para morar junto. Porque depois a gente começa a achar que, então, eu que sou responsável por isso. Eu lembro uma vez um amigo meu, isso anos atrás, ele perdeu o emprego por causa do namorado.
Então, não vou dar detalhes aqui porque é uma história íntima. Então, ele perdeu o emprego por causa do namorado. E aí ele ficou arrasado, porque aquilo ali era o projeto de vida dele e tal. E aí ele foi morar com o namorado. O namorado se sentiu na obrigação de acolhê-lo. Porque, inclusive, na cidade onde ele estava, onde ele tinha esse emprego, não era a cidade natural dele, de origem dele. Então ele foi morar com o namorado. E aí o que aconteceu? O namorado começou a sentir que, na verdade, não podia terminar com ele. Porque, tipo, eu que fui responsável por ele ter sido mandado embora e agora ele tá aqui na minha casa, então, tipo, eu tenho que aguentar. Então, tem determinadas coisas que quando a gente tá namorando, gente, não convém a gente fazer. Ele já me disse que não iria aguentar se a gente um dia terminar. Então, isso me deixa com medo e a ansiedade ataca. Ataca mesmo, né? Ele depende emocionalmente de mim. E isso é horrível, só piora. Eu quero terminar, mas para onde ele vai? Então, minha querida, mas aonde ele estava antes de te conhecer? Porque ele vagava pela rua? Não, né? Então, aonde ele estava antes de te conhecer? O que ele pode fazer com ele mesmo? E como ele vai fazer para melhorar? Então, mas aí são questões dele. Você está vendo que às vezes parece que a gente quer mastigar, inclusive, a comida para o outro. São questões dele. O que ele pode fazer com ele mesmo? Tudo. Ele pode fazer tudo, minha querida. As pessoas podem fazer tudo com a vida delas. Ele pode sofrer, se reconstruir, se reerguer e ser um puta cara. E amanhã encontrar alguém que de fato ele vai gostar, a pessoa também vai gostar dele. Talvez ele pode aprender com esse relacionamento onde ele desenvolveu dependência emocional por você. Ele pode aprender com isso, aprender a se conhecer, né? Aprender a controlar as próprias emoções, entender que o outro tem que complementar a vida dele e não completar. Então, quer dizer, ele pode ser um puta de um parceiro, ser um puta de um marido, um puta de um pai, construir uma família, uma coisa linda. E crescer enquanto pessoa. Entendeu? Assim como ele pode entrar no álcool, nas drogas, assim como ele pode dar fim da própria vida dele. O que ele pode fazer com a vida dele? Vocês estão vendo que eu dei um exemplo de uma coisa muito boa que ele pode fazer e de uma coisa muito ruim. Porque a vida é assim. Deus deu o livre-arbítrio para nós, não deu? Desde a criação, lá, colocou lá no paraíso, colocou no jardim do Éden e falou, tá aí, eu só dou uma recomendação para vocês, que vocês não comam do fruto dessa árvore aqui. Eu não vou cercar a árvore, eu não vou colocar grades ao redor da árvore, não vou colocar anjos, sentinelas ao redor da árvore. Eu estou dando a recomendação. Eu dei inteligência para vocês, dei o raciocínio, estou dando a recomendação, não comam dessa árvore aqui, porque vai dar BO. Agora, se vocês quiserem vir aqui, se empanturrar de comer o fruto dessa árvore aqui, a decisão é de vocês. Só que depois arquem com as consequências. Óbvio, tudo na vida traz consequências. Então, o que ele pode fazer? Desde coisas muito boas até coisas muito ruins. Então, mas aí a decisão é dele. Eu não sou responsável, não fui eu que causei a morte dele. A não ser que eu estivesse lá, né? Você entendeu? Sabe aquela pessoa que vai induzindo a outra a cometer? Tanto que já aconteceu casos de pessoas que foram condenadas porque induziram o outro a um crime, induziram o outro ao próprio suicídio. Agora, o fato de eu terminar com a pessoa, eu sou responsável pela morte dele, isso é o que ele quer que eu sinta, né? Porque a pessoa quer que a gente sinta isso. Agora, tudo vai, é óbvio, da gente de repente conversar com a pessoa. Ele fala que ele não vai viver sem mim. Não. Toda vez que ele falar isso, eu tenho que falar o oposto. Claro que vai. Eu também vou viver sem você. Não existe isso de não vai viver sem mim. E eu tenho que, se um dia eu terminar, eu tenho que deixar claro para a pessoa
que, né, jamais a gente gostaria que a pessoa pensasse em fazer aquilo que um dia ela falou que pensou em fazer. Mas que nós não somos responsáveis por isso. Ele não é abusivo, mas é complicado quando o assunto é terminar. Nosso relacionamento está ótimo, sem brigas e complicações. O problema são os meus sentimentos. Por favor, me ajuda. Então, olha só que coisa, né? Coitada. O problema são os meus sentimentos. Então, a questão é, minha querida, você deixou. Isso acontece. Isso faz de você uma pessoa ruim? Isso faz de você uma pessoa maldosa? Porque você deixou de ter sentimentos por ele? Isso faz de você apenas um ser humano como qualquer outro. Então, assim, na verdade, ele deveria, não vai sentir, mas ele deveria sentir gratidão. Por quê? Você o acolheu na sua casa, você o respeitou, e eu continuo respeitando, inclusive no término. Eu continuo respeitando, por quê? Porque eu estou sendo transparente e honesta com você. Eu estou dizendo que eu não tenho mais sentimentos para sustentar uma relação amorosa. Então, eu acolhi você, eu respeitei você enquanto namorado, eu respeitei o nosso namoro e continuo respeitando agora no término, com a minha honestidade, com a minha transparência. Mas aí é que tá. A pessoa tende a malhar a gente. A pessoa tende a querer fazer joguinhos emocionais, chantagem emocional. Agora, se a gente cede à chantagem, eu vou te dizer uma coisa, estamos perdidos. Se você ceder à chantagem, estará perdida. É uma situação delicada? É uma situação delicada. Por isso que eu estou dizendo, tem que ser, é como se eu estivesse preparando o terreno, sabe? Todo o meu diálogo que eu tenho com ele, eu tenho que preparar o terreno. Inclusive, para ele procurar um lugar. Não dá para continuar morando aqui junto com a minha mãe. Entendeu, minha querida? Então, às vezes, né, já que é uma situação delicada, eu tenho que ir preparando. Primeiro, eu coloco ele em algum lugar. Escuta, você tem um trabalho, você tem que alugar uma casa, você tem que ter um cantinho seu. Porque, escuta, não dá para ficar aqui morando com a minha mãe perdeu a privacidade, sabe? A gente tem que arranjar, sabe, gente, coisas. É o que eu estou dizendo. Esse cara veio de onde? Por isso que né, tem coisas que a gente queria entender. Parece que eu quero questionar o e-mail. Escuta bem, fala pra mim. Mas não tem como, né? Enfim. Então, a gente tem que agir com... Claro, cada caso é um caso, agir com sensatez, com prudência, mas a gente não pode também continuar numa coisa onde a gente não tem mais condição para permanecer naquela coisa. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.